do Efésios capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Fala: filho, obedeceis a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com a promessa, para que tudo corra bem com vocês, e vocês tenham uma longa vida sobre a terra. E vocês, pois, não provoquem a seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina, na administração do Senhor. Aqui sempre fala no capítulo 6, versículo 1 a 4, aí Paulo ensina os irmãos, né, fala sobre a família, né, sobre a importância da família, né, que fala sobre o filho, né, que deve obedecer aos seus pais, né, pois é justo, né, o filho obedecer o pai e honrar seu pai, né. Então a gente vê que isso assim é bem importante sobre essa situação, porque você imagine se todos os filhos do mundo fossem rebeldes, né, como é que o mundo seria, né? O mundo já é muito ruim por algumas situações assim, né, mas graças a Deus que sempre pode acontecer, né, de ter aqueles filhos justos que quer agradar o pai, né? Isso aí é uma honra, né? E a Bíblia também fala assim que os filhos que obedecem os pais, ele vai ter uma longa vida aqui na terra, né? A vida dele vai ser longa, né? Porque esse aí já vem do Senhor, né? A gente vê que Deus se agrada, né, daqueles filhos que olham para o seu pai e obedecem ao seu pai e agrada ao pai, né? Então isso aí que é muito importante sobre essa situação entre filho e pai, né? Sobre a obediência, né, de honrar o seu pai. Aqui também fala assim, honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com a promessa, para que tudo corra bem com vocês e vocês tenham uma longa vida sobre a terra, né? Então, aquilo que eu estava falando, né, que os filhos que honram seu pai com obediência, né, eles também vão ser abençoados e vai ter uma longa vida aqui na terra, né? Então a gente vê sempre que o que traz a vida curta aqui na terra é sempre, a gente podemos sempre imaginar que é o pecado, né? A gente podemos até imaginar essas pessoas que partem para a vida do crime, né? Essas pessoas têm uma vida curta, né? Às vezes uma pessoa aí, um jovem antes dos 30 anos, acaba trocando um tiro com a polícia, acaba se falecendo por causa da vida do crime, né? Então ela traz uma vida curta para a pessoa, né? Muitas vezes quando não é a polícia, é a própria facção, né, que acaba matando a pessoa. Então é uma escolha de vida curta, né? Uma escolha que não vale a pena. No versículo 4 aqui fala: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na administração do Senhor, né? Aqui também fala sobre a situação dos pais, né? Os pais também, ele tem, né, que tratar seus filhos de uma maneira boa e não tem que trazer a ira dos filhos, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes a gente pode trazer a ira para os filhos, muitas vezes assim, até por muita rigidez demais, assim, muita cobrança, muita coerência, né? Muitas vezes a gente pode acabar irritando os filhos, né? Muitas vezes eles se sentem sufocados, né? Porque muita gente já sabe dos problemas que eles têm lá fora, né? Às vezes trabalho, estudo, às vezes sabe que muitos faz faculdade, essas coisas tudo, então é muito compromisso. Muitas vezes quando ele pensa em respirar, muitas vezes os pais estão em cima, né? Sempre cobrando, muita rigidez também. A gente podemos imaginar que muitas vezes pode trazer uma ira do filho para o pai, né? Então a gente podemos analisar isso, né? E a gente vê, e é qualquer situação também, até muitas vezes assim, com as conversas, né, dependendo do que o pai fala para o filho, né? Muitas vezes o pai pode provocar o filho, né, em algumas situações que pode deixar ele irritado, né? Então a gente devemos tomar cuidado, né, para tratar o filho de uma maneira boa, que ele nunca fique irritado com a gente, né? É uma coisa chata, né? Às vezes o filho, de vez de ter um pai como um amigo, né, como aquela pessoa boa, assim, que é companheiro, né, que pode ajudar em todas as coisas, muitas vezes ele vai ficar com ira sobre o pai, vai acabar tendo o pai como inimigo. Muitas vezes ele vai querer procurar uma amizade lá fora, né, nesse mundo perverso, cheio de pecado, aí acaba atrapalhando a situação. Então é muito difícil isso. Eu lembro assim sobre a situação assim, que eu vivi mesmo. Meu pai teve 10 filhos, né? Era muita coisa, muita responsabilidade. Era muito difícil para cuidar de 10 filhos, né? Eu lembro de que eu era um mais caçula, aí a dificuldade era grande. Eu lembro que a dificuldade era tão grande que quando eu ia na escola, a minha mochila era aquele saco de arroz, de plástico transparente, né? Ficava vendo material, tudo dentro da sacolinha de plástico, né?
Então, muitas vezes eu ia na escola de chinelo, às vezes até descalço, porque a situação era bem difícil. Então, você numa situação dessa, a cabeça da gente não ajuda você a aprender na escola. Porque você se sente assim meio decaído diante das pessoas. Muitas vezes você vê aquelas pessoas tudo arrumadinho lá na escola, e dá a impressão que a professora está puxando o saco daquelas pessoas que estão mais arrumadinho e você está dentro de tudo com uma sacola de plástico, como se fosse uma mochila, e muitas vezes ali de chinelo, descalço. Aí era complicado. Eu lembro que 10 filhos que meu pai cuidar não foi fácil. Então, como é que você vai aprender na escola? Não consegue aprender. Eu consegui até melhorar depois, né? Ir na escola, fazer um supletivo, aquelas coisas assim, porque eu lembro que era bem difícil, né? E meu pai era tão antigo também, na época dele, assim, que ele teve... Meu pai até que teve bastante profissão, né? Mas na época daquelas pessoas bem antigas, eles não ligavam muito com a escola. Eu lembro que quarta série é o que terminava, né? Ele não teve estudo nenhum, daí ele tinha mania de falar, né? Eu cuidei tudo dos meus filhos sem estudo, então vai estudar para quê? Ele não incentivava ninguém a estudar, né? Ele achava que não precisava, né? Então era a cabeça das pessoas daquela época, né? A gente vê que hoje, a gente vive num mundo diferente, né? Então a gente vê que hoje os estudos, ele é tudo, né, para o mercado do trabalho, né? As pessoas já olham diferente para uma pessoa, né? Então assim, bem complicado, né? Aqui do capítulo 1, do versículo 5, então aqui eles ensinam muito sobre a família, né, como viver, né, os pais e filhos. E é uma ilustração muito, muito boa, né, sobre os filhos obedecer os pais e os pais também saber como se colocar assim, dentro do filho, né, não deixando o filho irritado, né. Do capítulo 6, do versículo 1 ao 4, alguém tem algum comentário para falar sobre esses versículos? Eu vou entrar do versículo 5. Eu achei interessante que ponto você colocou, quando os filhos têm dificuldades lá fora, todo o trabalho, né? E às vezes que é um momento para relaxar, e ver os pais colocar uma expressão, né? Então, nesse sentido, assim, os pais provocar o filho no sentido de ficar querendo induzir-los a pecar, né? A irritar, ficar ali tendo uma confusão e induzindo eles para pecar. É diferente de um filho ou filha acomodado, uma pessoa que está enveredando pelo lado do pecado, e o pai tem que confrontar, tem que falar. Às vezes vai até começar a falar com amor, mas o filho ele está na rebelde, fica irritado porque o pai está confrontando o pecado. Nesse sentido, o pai tem que confrontar sim. Sim. Né? Às vezes tem certos filhos que são acomodados, né? Não respeita aquilo que os pais ensinou, né? Começa a enveredar o pecado e quer que o pai e a mãe deixem ali naquela vida ali, né? Quer bancar um de reizinho ou de rainha dentro da casa, né? Claro, o pai tem que conversar com mansidão, mas esse aí, esse filho que está querendo peitar, querer dominar, o pai vai ter que repreender, tem que confrontar assim. O nosso Senhor é o melhor pai que existe. Fala com a gente com carinho, mas quando os filhos dele tentam confrontá-lo, o Senhor confronta, né? Sim. Então, assim, eu acho que é bom fazer esse esclarecimento, né? E nos deixa muito bem, né? Mas tem que entender, tem que ter essa sinceridade. Os filhos têm lá suas dificuldades lá fora, os filhos têm suas responsabilidades. É importante os filhos terem um lugar para reparar as feridas, descansar. Né? Os pais têm que ter isso também, mas eles têm que entender o seguinte, filhos também têm que entender o seguinte: dentro de uma casa, pai e mãe têm responsabilidade e filhos também têm responsabilidades, né? Agora, filhos acomodados não dá, né? E ainda mais assim, às vezes o pai fica, o filho está indo para um caminho errado, está desrespeitando coisas que a palavra de Deus fala que é contra. Não vou falar não porque vai irritar, mas isso também não fala. Né? Tem que confrontar o mal, né? Então, assim, é bom fazer esse esclarecimento também, né? Sim, importante. Não só os pais irritar os filhos, mas os filhos também têm que tomar cuidado para não irritar os pais, e sobretudo quando esses pais são servos do Senhor, entendem a palavra de Deus e irritam o comportamento que é contra a palavra do Senhor. E eu acho que isso está de acordo com o que você colocou aí nos versículos primeiros, né? Honrar pai e mãe. A melhor forma de você honrar seu pai e sua mãe é você temer o Senhor. Sim.
ser fiel ao Senhor, tanto dentro de casa como lá fora, né? Até o versículo 4 que encerra, que fala que vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na administração do Senhor. Então aqui eu vejo assim que somente assim os pais, né, que são servos do Senhor, que servem a Cristo, se ele não educar o filho no caminho do Senhor, ele vai estar pecando contra Deus, né? Então aqui a gente podemos dizer que é obrigação do pai educar o filho no caminho do Senhor, que é uma das coisas mais importantes, né? Depois vem outras coisas, porque se ele aprender o que é bom diante de Deus, então vai ser mais fácil de lidar com outras coisas, né? Então a gente podemos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar, e é o que a Escritura ensina aqui, né? Os pais educar o filho no caminho do Senhor, né? Porque se ele fizer isso, né, então as outras coisas vai ser mais fácil, né, de você resolver e lidar, né? Então é bem importante esse versículo aqui. No versículo 5 fala quanto a vocês servos, obedece ao seu Senhor aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, né? Então aqui fala, aqui o exemplo, né, que o apóstolo Paulo coloca aqui, né, que devemos falar que nós devemos obedecer ao Senhor, né? Mas obedecer ao Senhor é como, né? Com temor e tremor, né? Que seria assim, com todo temor obedecer a Deus, né? Com sinceridade de coração e como a Cristo. Então a gente vê que a sinceridade no coração, com bastante temor, a pessoa se tornando a Cristo, então essa é uma coisa assim que vai agradar a Deus, que Deus vai ver, né, sobre a situação que a gente vai se colocar diante dele, né? De temer a Ele, porque sabemos que Ele é o Deus, né, poderoso, que tem o poder de nos salvar, como nos rejeitar, né? Então se a gente temer o Senhor e ter aquela sinceridade no coração, então vai ser um sentido assim de agradar a Deus, né? Então a apóstolo Paulo deixa para esses irmãos colocados, né, como servir o Senhor de uma maneira assim de poder agradar, né, e ficar bem dentro do Senhor, né? E no versículo 6 aqui fala, e não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Então aqui a gente podemos falar que devemos servir ao Senhor, né, não só como está sendo vigiado. Então aqui também fala sobre os senhores, fala sobre os senhores também, que seria, podemos dizer assim, nossos senhores como se fosse assim, nossos patrão, né? A gente somos empregados, né? Muitas vezes a gente podemos mostrar sendo bem dedicado, servindo ao Senhor quando a gente está debaixo dos olhos dele, né? Quando eles estão olhando, a gente estamos ali procurando fazer tudo certinho, porque estamos sendo vigiados, né? Ele está olhando, e quando ele vira as costas, vamos relaxar, vamos fazer as coisas de qualquer jeito, então não nem fazer. Então a gente vê que isso é errado, né? Então devemos servir ao nosso Senhor, não só quando está sendo vigiado, mas estamos servir de uma maneira sempre, né? O que você tem que fazer, muitas vezes você tem aquela responsabilidade de fazer aquele trabalho ali, dependente de você estar sendo vigiado pelo seu chefe ou não, você tem que fazer, né? Você tem que ter essa obrigação. Então aqui ele vai ensinando, né, como um servo do Senhor, né, um servo de Cristo Jesus, ele vai viver aqui nesse mundo, né? Então tem que viver de uma maneira digna e certa, né? Então a gente vê que isso devemos fazer, né, de acordo com a vontade de Deus, né? Viver uma vida boa, né? No versículo 7 que fala, sirva de boa vontade como estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, né? Então devemos servir as pessoas, né, de boa vontade, né? Como estivesse trabalhando para o Senhor e não só para as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente, quando a gente está trabalhando, nós devemos ser honestos, né? Trabalhar, fazer o bem, né? Como estamos fazendo para o Senhor, né? Então eu vejo assim, né, esses versículos assim muito puxados, né? Na verdade, assim, bem puxado, né? Que fala que devemos servir nossos senhores como se estivesse agradando ao Senhor, né? Então aqui a gente podemos ver, uma vez eu até comentei isso, assim, pode ser meio complicado que eu falo, mas a gente vê assim, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, a gente vê que muitas vezes as empresas sempre deixam a desejar, né, seus compromissos, e muitas vezes as pessoas fazem bastante hora extra, às vezes a hora extra não vem, fala que vai pagar tal dia, não paga, muitas vezes falta o vale-refeição, está sempre faltando alguma coisa, né? Às vezes o convênio médico não cobre aquilo que você vai fazer, porque a empresa procura um lugar mais barato, né? Aí tem que ficar, ver se o convênio libera, não libera.
Então, como é que você vai trabalhar firme numa empresa, fazendo tudo para aquele Senhor, sabendo que muitas vezes você não está sendo suprido por aquilo, né? Porque muitas vezes seria aquela situação assim da que a pessoa pegar e te explorar, né? Muitas vezes a gente que trabalha por aí, muitas vezes a gente acaba sendo explorado pelas empresas, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que eu já vi muitas pessoas comentar sobre isso, né, que devemos trabalhar numa empresa e servir nossos senhores como se estivesse servindo a Deus, né? Só que a gente podemos olhar assim, nesse sentido assim, que eu não consigo fazer essa comparação, porque o nosso Deus, ele é justo, né? Ele é bom e ele não vai explorar a gente, né? Ele nunca vai fazer nada de errado. Então o Senhor, a gente tem que fazer tudo para ele de coração, com amor, porque ele é bom. Mas só que não dá para fazer essa comparação, né, com o nosso patrão, porque a gente sabe que o nosso patrão está sempre deixando nos a desejar, né? Muitas vezes a gente combina uma coisa com ele, às vezes não dá certo, né? Então a gente muitas vezes faz uma programação e fala, vou resolver isso para você tal dia, você vai fazer, chega no dia, ele vai falar, não deu, você vai precisar de trabalhar aquilo que eu falei para você que ia te liberar, não vai dar mais. Não vai dar mais, então você vai estar sempre complicado. O que você mais vê na empresa, as pessoas sempre com pendência, né, para trás, né, que ficou coisa para resolver, mas não foi resolvida, né. Então eu vejo muito isso aí, né, e eu vejo muito, já vi muito, assim, muitos servos do Senhor, assim, na igreja, sempre falando que devemos ser firmes, né, trabalhando para as pessoas como se estivesse agradando a Deus e com aquela mesma igualdade. Mas eu acho que o meu Deus é sempre superior a qualquer coisa, né, qualquer chefe, qualquer patrão. Quando a gente está trabalhando ao Senhor, devemos fazer porque Ele é bom, Ele é justo, e jamais Ele vai deixar a gente em decepção, né? A gente vê que não consigo encaixar nessa igualdade, mas aqui fala para colocar nessa igualdade, né? Mas eu acredito que está falando no sentido de a gente ser justo, né? Ser justo, ser bom. Então tem essas situações, né? E no versículo 8 aqui fala também, sabendo que cada um de fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo e seja livre, né? Então que devemos pensar assim, que devemos estar sempre fazendo o bem, né? Porque quando a gente faz o bem, está fazendo as coisas boas, a gente vai receber isso do Senhor, né? Então aqui a gente vê que a palavra do Senhor aqui ela sempre nos recompensa, né, de todas as coisas boas que vamos fazer. Se a gente faz o bem, vamos receber o bem, né? Aquele que faz o mal vai receber o mal, né? Então a gente vê que tudo tem o seu preço aqui nessa vida, né? E vocês, senhores, façam o mesmo como os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos seus, que eles não tratam as pessoas com parcialidade, né? Aqui agora está falando assim para os nossos chefes, né? Para os nossos senhores, né? Que ele fala que os senhores também devemos tratar nós, né? Com bastante assim, sinceridade, né? E ser honesto, né? E também fazer o bem, né? Porque fala que o Senhor lá de cima, que é o Senhor, os senhores, na verdade, que tanto do nosso patrão como da gente, ele está vendo tudo, né? E ele faz o bem tanto para um como para outro, e ele não faz exceção de pessoas, né? Então, para Deus, não tem ninguém melhor que ninguém, né? Tudo é igual diante de Deus, e Deus está vendo tudo, né? Então, não devemos... Diante de Deus não tem aquela anarquia, né? Aquele é melhor, aquele é pior, né? Deus está sempre suprindo a cada um. Deus vai saber que nós somos diferentes um do outro, né? Muitas vezes tem pessoas que vai lhe agradar mais, outro vai lhe agradar menos, né? Mas de todo jeito o Senhor, ele sabe, né, resolver tudo isso, ele sabe olhar para cada situação, né? Então o Senhor está acima de tudo, né? Então aqui também ele dá essa responsabilidade, né, para aqueles, né, que são senhores aqui na terra, no sentido assim, de ter pessoas, né, que servem a ele, né? Então essas pessoas têm que ser boas, né? Você vê que Deus ele é bom para todo mundo, né? Então aqui a gente vê do versículo 10 em diante que vai falar sobre a armadura de Deus, né? Que fala quanto ao mais seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder, né? Porque fala que nós devemos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, né? Isso significa que devemos buscar o Senhor, né, com toda a força, com todo o vigor, né, para a gente ser fortalecido no seu poder, né? Que fala, vista-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, né? Aqui fala que devemos revestir a armadura do Senhor para nós ficar firmes contra a cilada do diabo, né? Então a gente podemos ver que a armadura do Senhor, né? A gente podemos ver até
uma coisa assim boa, né? Podemos ficar firmes contra a cilada do diabo, né? Então aqui podemos até pensar sobre aqueles soldados romanos que usavam aquelas armaduras, né? A gente vê que isso é uma coisa que protegia bem, né? Então se ele fosse pegar uma pessoa que não tinha aquela proteção, então ele ia estar bem protegido e ia estar firme, né? Então era uma desvantagem grande, né? Para aqueles que estavam desprotegidos, né? Então se a gente ficar desprotegido contra o inimigo, aqui, como eu colocar, né? Seríamos uma presa fácil, né? Mas se a gente estiver protegido, né? Sobre essa armadura do Senhor, que é buscando o Senhor, com certeza a gente vamos estar firme, né? Contra o inimigo, né? Contra a cilada dos inimigos, e vamos conseguir sair bem das situações complicadas, né? Que fala porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e a potestade, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Então aqui dá para entender que a nossa luta aqui nesse mundo não é contra as pessoas, né? Muitas vezes possamos pensar que as pessoas são mal, né? Aquelas pessoas muitas vezes que te perseguem, que te provocam. Muitas vezes você olha assim, aquelas pessoas são mal, mas podemos analisar que não devemos odiar as pessoas e ficar assim com rancor daquelas pessoas. Na verdade, porque a nossa luta é contra o inimigo, e muitas vezes é o inimigo que está usando aquela pessoa contra você, né? Que a gente vê que o inimigo, ele se reveste na pessoa para usar aquela pessoa contra você, né? Então a gente podemos ver que a luta, na verdade, é contra o mal, né? Contra esses seres espirituais que é os demônios, né? Então aqui a gente vê que devemos estar sempre pensando sobre isso, né? Que muitas vezes a gente não é as pessoas que devemos odiar, mas sim o inimigo, né? O inimigo é inimigo da gente, também é inimigo de Deus, né? No versículo 13 aqui fala: por isso, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneça inabaláveis, né? Então devemos aqui, mais uma vez, né, buscar toda a armadura de Deus para que nós possamos ficar inabaláveis, né? Ficar firme no Senhor, né? Então aqui a gente fala que nós temos esse compromisso, né? De querer se revestir do Espírito Santo do Senhor, se revestir das coisas de Deus, para poder ficar firme, né? E ser inabalável aqui nesse mundo, né? Porque aqui nesse mundo a gente está numa guerra, né? Do bem contra o mal, né? Então nessa guerra do bem contra o mal, muitas vezes a gente vai ver mais as coisas ruins, né? Dá a impressão que o mal vence, né? Mas isso significa que seria uma fraqueza da gente, porque na verdade se a gente se revestir no Senhor e buscar o Senhor, para nós vamos conseguir vencer o mal com o bem, né? Então é aqui a palavra fala, né? Vença o mal com o bem. No versículo 14 aqui fala: portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Vou esperar o carro passar. Então aqui no 14 fala: portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se a couraça da justiça, né? Então aqui fala para a gente ficar firme no Senhor, né? Aqui fala assim, tem outra Bíblia que eu estava estudando em casa, fala sobre o cinto, né? Que nos aperta. A gente podemos, muitas vezes, quando fala cinto como aperta, a gente podemos até pensar assim, que muitas vezes as pessoas sempre se colocam naquela cintura assim, se você apertar, ele afrouxa, né? Se você apertar, ele fica com medo, até numa situação de briga. Se você for para cima, ele vai ficar com medo, né? Então é aquela coisa, né? Então aqui a gente podemos ver quando as coisas se apertar sobre nós, devemos fazer o quê? Falar a verdade. A gente podemos ver quando a gente vamos se apertar, como coloca em outra Bíblia que eu estava em casa falando sobre cinto, seria assim, quando as coisas apertar sobre nós, muita gente vai poder querer falar uma mentira, né? Para maliar as coisas, então fazer alguma coisa errada para querer agradar aquela pessoa, né? Mas não é assim, né? Devemos estar sempre falando a verdade, né? Para que as coisas sejam melhor diante de Deus, né? Então seja sincero, né? Na hora difícil, né? Porque muitas vezes todos nós vamos encontrar em situações que muitas vezes aquela situação vai nos apertar
e vai trazer dificuldade para nós, né? Então, para a gente sair dessa dificuldade, não devemos usar mentira e nem usar qualquer outra coisa errada para facilitar para nós, não. Devemos sempre falar a verdade, né? Que a verdade vamos estar com o Senhor, né? Então fala, tenha os pés calçados com preparação do Evangelho da paz, né? O que fala assim para que nós tenhamos os pés calçados pela preparação do Evangelho da paz, né? Então a gente vê até no Salmo, né? Deixa bem claro, né? Que fala que sobre a palavra do Senhor, que fala que a lâmpada, né? Que nós tenhamos a lâmpada sobre os nossos pés, né? Então que seja assim, o caminho de nós seja iluminado pelo Senhor, né? Então aqui a gente podemos ver, né, sobre calçar o Evangelho da paz, né? Quando fala sobre calçar o Evangelho da paz, muitas vezes a gente podemos até pensar que muitas pessoas que congregam em algumas igrejas, muitas vezes a pessoa acha que só alguma igreja que tem pastor, que só o pastor que tem que pregar, ou então quando tem algum evangelista, só aquele evangelista que tem que fazer o trabalho de Deus. A gente podemos dizer que não, né? Que todas as pessoas que servem a Cristo, que se comprometeu a ser servo do Senhor, ela tem essa responsabilidade de trabalhar diante do Senhor e de pregar o Evangelho da paz, né? Então essa responsabilidade, na verdade, ela vem para todos, né? Não tem diferença entre uma pessoa e outra, né? Por isso aqui fala, seja calçai os pés do Evangelho da paz, né? Então que o Evangelho tem que fazer parte da nossa vida, mas como é que o Evangelho vai fazer parte da minha vida se eu não pregar o Evangelho e se eu não ensinar o Evangelho, né? Então eu vou querer uma coisa que eu não vou fazer, né? Então acho que o Evangelho tem que fazer parte da minha vida no sentido de eu estar sempre falando do Evangelho, estar ensinando, né? E estar correspondendo sobre isso, né? Então aqui a gente podemos analisar sobre isso, né? Essa responsabilidade não tem que ficar para uma pessoa só, né? Que fala, segundo sempre o escudo da fé e com o qual poderão pagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui fala sobre o escudo da fé, né? Então a gente podemos ver que a fé é uma coisa que tem que fazer parte do servo de Deus, né? Então a fé é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida para que nós sejamos firmes no Senhor. E fala sobre o escudo, né? Então a gente vê que a fé é um escudo da nossa proteção diante de Deus, né? Porque se eu tenho fé em Deus, né? Então eu vou estar sempre firme no Senhor, então as coisas não vão me atrapalhar a minha vida, não vai abalar por causa da minha fé, né? Então a gente fala que sobre a fé, ela tem que ser sobre um escudo, né? Que seria uma proteção da nossa vida, né? Então a gente que serve a Deus, podemos sempre pensar o que vai servir para me proteger, né? O que eu vou ter como escudo, né? Aqui está falando sobre a fé, né? Então, que a fé seja o escudo da nossa proteção e da nossa salvação diante de Deus, né? Então, a fé é uma coisa assim que é importante diante do servo de Cristo, né? No versículo 17 que fala, use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, aqui ela fala sobre usar, né, o capacete da salvação. Então a gente podemos pensar sobre o capacete, né? O capacete é uma coisa que protege, né? A gente podemos ver um capacete, você coloca ele, muitas vezes ele vai proteger sua cabeça, né? Vai proteger uma pancada na cabeça, muitas vezes vai afetar o nosso cérebro, né? Muitas vezes a gente vai ficar com problema, né? Protege a nossa boca, que é uma coisa importante, né? Então fala como o capacete da nossa salvação, que a gente podemos ver assim, que como o capacete também protege a nossa boca, devemos proteger a nossa boca no sentido assim, de ficar falando coisas erradas, aquilo que não deve, né? Devemos usar a nossa boca, né? Para sempre estar falando aquilo que é espiritual, aquilo que é bom diante de Deus, né? Aquilo que vai nos ajudar as pessoas a servir a Deus, né? Então é isso importante, né? E como o capacete também protege a cabeça, né? Que a nossa mente seja sempre correspondida no servir ao Senhor, né? Que devemos estar sempre ocupando a nossa mente no trabalho do Senhor. Então a gente vê que servir o Senhor é uma coisa muito importante, né? Fala aqui também, né, sobre que faz parte da nossa salvação, né? Fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então a gente podemos ver que sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então a gente podemos ver que uma coisa que nos protege também é sempre a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus a gente podemos ver sobre que é um Espírito, né, que nos protege contra o mal, né? Contra a guerra, né, que a gente vive nesse mundo, né? Sobre a guerra entre o bem e o mal, né? Então que a palavra do Senhor, né, seja a espada do Espírito de Deus, né? No versículo 18 que fala, ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigie em toda
perseverança e súplica por todos os santos, né? Então aqui o apóstolo Paulo ele ensina muito bem sobre esses irmãos de Efésios, né? Como eles vão viver a sua vida dia a dia, como aquela igreja vai poder viver. É sempre estar orando, né? Aqui ele fala orar, né? Como orar em todo o tempo, né? Então todo o tempo você tem que estar orando, né? E vigiando no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Nós devemos estar sempre suplicando a Deus por tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que precisamos, pelos nossos irmãos, pelas igrejas, né? E para que isto vigie em toda perseverança, né? E súplique todos os santos, né? Então a oração tem que ser para todos nós, né? Todos os santos que servem ao Senhor, né? Então a gente vê aqui outra ferramenta que ele coloca aqui que o servo de Deus tem que ter, é a oração, né? Então a oração é uma das coisas assim maravilhosas, é uma coisa importante, e o servo de Deus nunca deve deixar de orar, né? A gente vê lá em Efésios também fala que a palavra de Deus deixa colocada que devemos orar sem cessar, né? Significa assim, orar sem parar, né? Então a oração ela tem que fazer parte da nossa vida e nunca devemos deixar de orar. No versículo 19 aqui fala: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra para com ousadia que torna conhecido o mistério do Evangelho. Então o apóstolo Paulo está ensinando esses irmãos, aí podemos ver sobre a situação dele, né? E ele também é bem humilde, né? Ele fala para os irmãos: orem também por mim, porque quando eu abri a boca, eu vinha falar sobre a palavra de Deus, né? E que eu tinha ousadia, né? Nesse conhecimento do Evangelho de Deus. Então o apóstolo Paulo ele pede, né? Que os irmãos orem por ele para que eles tenham ousadia. Mas ousadia para quê? Para falar sobre o mistério de Deus, que é o Evangelho de Deus, né? Que ele esteja sempre pronto para isso. Então a gente vê que a oração que o apóstolo Paulo pede é sempre coisa espiritual, né? Que vai agradar a Deus, e a oração que ele pede, né? Sempre no sentido de agradar ao Senhor, né? Que ele seja uma ferramenta do Senhor, né? Então devemos estar sempre pensando nisso, e quando for pedir oração para as pessoas, pelos nossos irmãos, que a nossa oração também seja pedida sobre isso, né? Que nós possamos crescer no Evangelho de Deus, que nós conseguimos ser uma ferramenta diante de Deus, que Deus possa usar nós como pelo seu trabalho, né? E que nós seja cada vez mais forte e digno diante do Senhor, né? Então essa é a oração que devemos pedir, né? Porque sabemos que a nossa vida aqui nesse mundo, né? É uma vida passageira, é uma vida curta. Então qual é a melhor riqueza, né? É servir o Senhor e estar com Deus, né? Então o que devemos pedir é para estar firme no Senhor. No versículo 20 aqui fala: e pelo qual sou embaixador em Caldeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre a fazer. Então o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro, ele está falando sobre a vida dele, né? Ele fala que eu seja um embaixador aqui na terra, mas na cadeia, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre a fazer. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele está falando aqui que ele tinha um compromisso aqui nessa terra, e esse compromisso era o quê? Servir a Cristo e falar da palavra de Deus, né? Então ele fala que ele seja usado para isso, né? Como ele lhe cumpre a fazer, né? Seria a vontade do Senhor, né? Então nessas orações que ele pede sobre ele está se colocando que na verdade o viver dele era estar com Cristo, né? Então tudo que ele pede é em favor do Evangelho, né? Então ele não pede nada para a vida dele, né? Que ele se melhore nisso, que ele possa ter aquilo, pode ter outra coisa, no sentido de coisas que seja desse mundo, né? Coisas materiais, mas não. A oração, quando ele pede, a gente vê que é uma oração realmente só para servir ao Senhor, né? Então a gente podemos ver, né, que ele é um exemplo maravilhoso para nós, né? E ele realmente se tornou uma ferramenta do Espírito Santo de Deus, né? Porque a gente vê que o abrir a boca dele era sempre sobre o Evangelho de Cristo, né? Então o foco dele sempre era o que era importante, né? Cristo Jesus. No versículo 21 aqui fala: e para que saiba como estou e que estou fazendo, fique o irmão amado e fiel ministro. Então aqui ele fala, né, sobre a vida dele, né? Ele fala para que as pessoas saibam, né, como ele está, o que ele está fazendo. Então ele fala sobre esse Kiko, que era um irmão fiel, né, que estava com ele e reconheceu todas as coisas que ele estava fazendo. Então fala: se vocês queiram saber como estou, esse Kiko vai passar
sobre como eu estou, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, que era tudo por causa do Senhor. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele coloca a sua vida aqui como se fosse uma vida transparente, né? Então ele não tinha aquela vida escondida, né? Ele não tinha nada sobre oculto, né, que ficasse escondido diante de Deus, né? Então ele mostrava tudo transparente, né, e sempre colocava algum irmão fiel para falar sobre a vida dele, como ele foi preso, o que aconteceu com ele, o que deixou de acontecer, para ficar uma vida entreaberta diante de Deus, né? Então a gente vê que nada, ele colocava sobre a vida dele que ele não tinha nada negativo diante das pessoas, né? Então aqui a gente podemos ver, você sabe que muitas vezes muitas pessoas, para querer se mostrar que está bem ou está boa diante de Deus, muitas vezes ele acaba tendo alguma coisa escondida, né? Alguma coisa oculta, né? Para que ele não seja envergonhado, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele mostra, né, sobre a vida dele, né? Se quiser saber fazer uma coisa meu, pode falar com o Kiko, né? Que é um irmão fiel, que ele passou comigo sobre essas coisas, né? Então aqui a gente podemos ver, né, uma coisa bem interessante, né? Então ele fala aqui do Senhor, ele dará as informações, né? Então ele fala que esse Tiquico, ele podia dar informações sobre a vida de apóstolo Paulo. No versículo 22 aqui fala: eu estou enviado a vocês com esta familiaridade para que conheça a nossa situação, para que ele console o coração de vocês, né? Então aqui ele fala, né, sobre esse irmão fiel, né, que ele poderia falar tudo sobre as coisas sobre ele, que ele possa consolar o coração de vocês, né, que esteja tudo bem, né? E aqui, no versículo 23, aqui ele fala que a paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui ele encerra, né, com essa graça de Deus, né? Que ele fala sobre a paz, né, que esteja sobre os irmãos, né? Ele fala sobre o amor com a fé da parte de Deus e Pai, né, e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a graça, né, que esteja em todo que ama sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele encerra com essas saudações, né, falando sobre essa paz e a graça que vem do Senhor Jesus Cristo, né? Então o apóstolo Paulo, ele sempre tem essas saudações no começo e sempre no fim do evangelho, falando sobre que o importante era a saudação, né, sobre a graça, né, do Senhor, que esteja sempre nos abençoando e suprindo todas as coisas, né? Então aqui a gente podemos analisar sobre todas essas coisas que essa carta de apóstolo Paulo deixou, né? Que é uma coisa maravilhosa aqui sobre esse capítulo de Efésios, né? Como faz parte, né, da igreja de Cristo, né? Que somos a igreja que somos nós, né? E como a nossa vida, né? Como devemos praticar, né, no nosso dia a dia, né, as coisas de Deus, né? Com bastante amor, sinceridade, né? Que Deus está sempre nos olhando e abençoando por isso.